Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Jeff Simons e no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu cheguei neste resultado aqui de asset de martelo prontinho para colocar em algum jogo ou complementar o cenário. E se você não é inscrito no meu canal, por favor considere se inscrever no botão aqui embaixo. Eu vou mostrar vídeos de modelagem de asset, personagem e desenvolvimento de jogos utilizando a Unreal Engine 5, beleza? Então vamos nessa! Hoje nós vamos modelar um martelo. Ah, mas parece uma modelagem tão simples. Sim, realmente é uma modelagem bem simples. Mais ou menos. Mas é bom pra gente treinar um pouco mais de modelagem. Poliana, relaxa, mano! Esse asset durou em torno de 2 horas para completar tudo, desde modelagem, UV, texturização com Substance Painter. Mas o vídeo vai ser um pouco acelerado para não enrolar muito, né? Então vamos abrir o Blender. Tá aqui o Blender aqui, ó. Então para começo nós temos que pegar a referência do martelo, ok? Para o cabo eu criei um box, dividi ao meio, apaguei os polígonos da parte de baixo para usar o mirror mais para frente. Peguei o polígono e dei um extrude até lá em cima. O box tem uma leve distorção que é para deixar o cabo um pouco mais arredondado. Adicione mais polígonos e é só seguir a referência. Como eu não tenho a referência de outro ângulo, estou fazendo essa parte no olhômetro mesmo. A parte de baixo do cabo eu deixei alguns edges próximos aos outros, porque quando eu usar o modificador Subdivide, ele mantém um pouco mais a forma. A parte de cima, onde fica próxima à cabeça do martelo, eu arrastei um pouco os edges para baixo para fazer um pequeno detalhe que o martelo tem. Também deixei muito mais polígonos nessa parte, para o mesmo propósito do Subdivide segurar um pouco a forma. Eu criei um loop em formato de U, porque eu queria esse formato. Dei uma levantada nos vértices, só para detalhes mesmo. Entrei no Sculpt Mode e com o brush de Move, eu ajustei conforme a referência. Para criar a cabeça do martelo, eu comecei com um plane. Daria para fazer de outro jeito, mas hoje eu preferi começar com um plane mesmo. Ajustei os vértices conforme a referência. Estou usando extrude nos edges para criar novos polígonos. Olhando a cabeça do martelo de lado, eu percebo que ele estava no centro do cabo. Dentro do modo de edição, eu arrastei a cabeça do martelo um pouco para cima e adicionei o modificador Mirror no eixo Z, porque eu estou trabalhando na Top View. Selecionei todos os edges e dei um extrude, mas não deixei ele encostar na simetria, pois eu preciso de um espaço para aqueles dois ganchos que servem para arrancar o prego. A parte da frente eu fechei porque eu vou fazer a frente do martelo de outro jeito. Selecionei esses edges para fazer um loop controlado até a parte de trás do martelo. Quando eu faço esse tipo de looping, ele cria dois polígonos errados. Um deles é um triângulo, que na verdade não é errado, mas o outro é, porque ele cria um polígono N-gon, que tem mais de 5 lados, e isso eu tenho que resolver. Para resolver é bem simples, é só selecionar esses edges, dar um collapse que eu resolvo os dois polígonos. Agora é só arrastar os edges para ficarem próximos, para quando eu usar o Subdivide ele manter a forma. Depois de adicionar o Subdivide, dá para ver que ele manteve a forma da parte de baixo do martelo, porém a parte de trás e a parte de cima ficaram muito arredondados. Então é só adicionar mais edge loops próximos dessa parte que resolve. Agora aqui deu um problema porque os polígonos estão muito grandes. Era para eu ter feito os polígonos um pouco menores, mas enfim, fica para a próxima. O problema é o Subdivision, que está fazendo um pint na parte de trás do martelo, e eu tive que quebrar um pouco a cabeça nisso, mas eu resolvi. Beleza, depois de um tempinho eu vou fazer a parte de cima da cabeça do martelo. Na referência não tem a parte de cima, mas geralmente a cabeça do martelo é furado e o cabo de madeira vai até essa ponta de cima. Então o que eu estou fazendo é adicionar os polígonos e usar um inset e usar o Circle dentro do Loop Tools para deixar arredondado isso. Depois de ter arrumado o inset, eu coloquei mais um loop circular e deixei os vértices um pouco mais juntinhos, porque eu vou fazer um extrude para dentro nessa parte para simular que o cabo está saindo da parte de cima do martelo. Com a ferramenta de looping, eu vou fazer o mesmo esquema de deixar os edges próximos para segurar a mesh na hora do Subdivide, que eu coloquei mais hard edge para segurar as quinas da mesh. Para fazer a ponta do martelo, eu tomei cuidado ao selecionar os polígonos frontais, pois eu tive que deixar um polígono de distância da borda do martelo por causa do hard edge e dei um inset. Usei o Circle dentro do Loop Tool para deixar circular e eu usei o Extrude conforme a referência. E de novo adicionei mais edges próximos às quinas para manter a forma da sua mesh depois de habilitar o Subdivide.
Agora é só usar o Sculpt Mode para ajustar conforme a referência e ajustar a ponta do cabo em cima da cabeça do martelo. Voltando para o Edit Mode, acabei notando uma coisa no Edge Flow do martelo. Precisa mudar a direção do looping do martelo, então selecionei todos esses edges, menos os de cima, joguei eles mais próximo da borda, deletei todos esses loopings da frente também, conectei esses vértices, subdividi esse edge, conectei esse vértice e aproximei ele da borda. Pronto, o flow está bem melhor. Agora é só tirar esse aspecto de oval da ponta do martelo e tentar deixar ele mais arredondado. Então eu vou renomear a cabeça do martelo como martelo underline high e o cabo de cabo underline high. Vou aplicar todas as transformações para zerar tudo e clonar nossa peça para nós começarmos a fazer nossa peça low poly. Com todas as peças clones selecionadas, eu vou apertar o atalho Ctrl F2, que é o atalho do batch name. Não vou mexer em nada, só vou colocar os sufixos underline high no find e underline low no replace. Vou apertar esse maisinho aqui para ele criar uma outra ação, trocar o type para strip character e selecionar o digits, punctuation e end. Para selecionar mais opções, segure o shift. Pronto, ele trocou os nomes para nós usarmos no Substance Painter. Agora nós vamos reduzir a quantidade de polígonos da nossa mesh com o sufixo low manualmente. Eu apago um lado para fazer simétrico e começo a tirar a quantidade de polígonos que eu acho que não vai afetar a silhueta do objeto. O cabo é bem simples de fazer, já a cabeça do martelo vai ficar um pouco complicado, mas com paciência você também vai conseguir reduzir a quantidade de polígonos. Mas por que eu não simplesmente retirei o Subdivide? Porque eu iria acabar destruindo minha silhueta, principalmente as partes que são mais arredondadas. A parte do topo do martelo eu deixei o mais redondo possível para o bake ficar perfeito. Depois de ter decimado toda a peça, agora temos que abrir a UV dele, que é um trabalho um pouquinho complicado de fazer, mas eu não acho chato não. Então se você não sabe abrir a UV de um objeto, você deveria aprender. Troque o layout para UV Editing para ficar mais fácil. Primeiro, eu vou retirar tudo que é informação de corte de UV e eu vou selecionar os edges que farão o corte. Depois de selecionado, aperta o botão direito do mouse, seleciona a opção Mark Scene. Os edges vão ficar vermelhos, indicando que a UV está cortada naqueles edges. Selecione toda a mesh, aperta o atalho U e clique na opção Unwrap. Pronto, sua mesh já está aberta. Agora só falta posicionar essa ilha dentro do espaço UV. Agora eu vou fazer isso na cabeça do martelo também. Depois do Unwrap, eu preciso posicioná-lo dentro do espaço UV também, mas eu tenho que fazer isso junto com o cabo do martelo. Posiciona todas as ilhas UV dentro desse espaço de textura, sem alterar o tamanho das ilhas, senão uma parte da sua mesh vai ficar com mais resolução de textura que a outra e isso vai ficar feio. Também não posso deixar nenhuma ilha UV por cima da outra e nem deixar nenhum polígono muito esticado, senão a sua textura vai escorrer. E aqui é um trabalho de quebra-cabeça de tentar achar uma posição em que todas as peças fiquem dentro desse quadrado. E se por acaso ela não couber dentro desse espaço, você pode escalonar o objeto como um todo e não só uma parte dele. Se precisar separar um pouco mais a peça, é só selecionar uma parte e posicionar ela em outro canto. O que importa é que a peça ocupe o máximo de espaço dentro dessa textura. E chegou a hora de exportar todas as meshes para o Substance Painter. Como eu já exportei a peça High Poly para FBX, eu posiciono o Low Poly na mesma posição do High Poly e exporto como um FBX também. Lembrando que você deve deixar a opção de Select Object ativada, senão ele exporta a cena inteira. Importando o modelo para dentro do Substance Painter, eu clico no botão Bake Mesh Maps. E por enquanto eu deixo somente o Normal Map e o World Space Normal ativados. Coloco minha resolução para 2048. Escolho minha Mesh High Poly e em Anti-Alias eu coloco 8x8.
Match eu deixo em Mesh by Name, e é isso que vai fazer o Substance Painter fazer o Bakes e Mesh separadamente. Por isso eu deixei o sufixo underline high nas meshes de alta qualidade e underline low nas meshes de baixa qualidade. Tudo certo, é só clicar em Bake. Pronto, os materiais já foram bakeados. Agora vamos partir para os outros materiais. Dessa vez eu vou desabilitar o Normal e o World Space Normal, porque eu já tenho o bake deles, e vou habilitar o Ambient Occlusion, Curvature, Position e Thickness. Agora é partir para texturizar nosso martelo. Para isso eu só vou separar essa parte de cima do martelo, porque isso aqui ainda é a madeira. Eu sempre coloco uma textura vermelha só para ver o que eu estou pintando. Depois eu troco para cor de madeira. Com as máscaras feitas, agora é só pintar cada objeto separadamente. Vou aplicar um Smart Material de ferro para pintar a cabeça do martelo. Colocar uns detalhes melhores como o Height Map, colocar mais detalhes, mexer um pouco na cor, fazer a ponta do martelo um pouco mais desgastada e fazer uma máscara só para os detalhes ficarem naquela ponta. Inventar uma marca de solda na base daquela ponta e checar os materiais para ver se estão bons. Agora é só fazer o cabo. Para isso eu peguei na minha biblioteca de textura uma textura de madeira, joguei dentro do Substance Painter. Percebi que na parte de baixo apareceu uma emenda. Para arrumar isso eu clonei a textura, coloquei ela como projeção triplanar, girei ela, ajustei o tamanho, criei uma máscara e pintei a parte de baixo manualmente até sumir a emenda. Joguei essa mesma textura no canal Roughness, coloquei uns levels no Roughness para controlar melhor esse mapa, copiei os valores do level e coloquei na textura de cima para ficar igual. Criei um novo Fill Layer, joguei um mapa de Grunt para tentar colocar mais detalhes na textura de madeira e fui alterando os valores de Height e Roughness. Fui adicionando mais detalhes na textura de madeira, como sujeiras no canal de Ambient Occlusion e Smart Mask. Eu vou criar uma variação de textura. Como alguns martelos têm o cabo emborrachado na metade, eu criei um Fill Layer e deixei com aspecto de borracha. Criei uma máscara para deixar até a metade do cabo. Texturas finalizadas, vamos exportar. Para exportar do Substance Painter, eu gosto de usar o preset da Unreal Engine 4 Package, porém o meu tem um adicional que é Blender. Esse preset foi o que fiz, é quase a mesma coisa, porém tem uns mapas a mais que eu exporto para controle no futuro. Nesse caso eu vou exportar o Base Color, o Roughness, Metalness e Ambient Occlusion e o Normal Map DirectX. Vou exportar as duas variações de textura, uma com cabo emborrachado e a outra só com cabo de madeira. De volta para o Blender, vamos criar o shader. Dentro da aba Shading, com o material do martelo selecionado, eu vou clicar e arrastar o Base Color e plugar no Base Color do material. Clico e arrasto no mapa de Normal Map, troco o Color Space para linear e coloco o Node de Normal Map. Clico e arrasto a terceira textura, que é o Roughness, Metalness e Ambient Occlusion, para dentro do Shader Editor e troco o Color Space para linear também. Essa textura eu explico mais para frente. Voltamos para o Normal Map porque ainda não acabou de mexer nele. Como eu exportei para DirectX e o Blender trabalha com OpenGL, a diferença é que o OpenGL trabalha com o canal Green invertido, então eu tenho que adicionar um novo node chamado Separate Color e em seguida um Combine Color, plugar o Red no Red, o Blue no Blue e o Green eu tenho que adicionar um novo node de Invert. Pronto, nosso Normal Map já está pronto. Agora vamos arrumar a textura Roughness, Metalness e Ambient Occlusion. Para ela eu também separo as cores, porque cada cor é um canal diferente. Vou adicionar um Mix Color, trocar para Multiply e no canal B eu coloco o Base Color e no canal Red eu coloco no A. O Red é o Ambient Occlusion. O Green eu coloco no Roughness e o Blue eu coloco no Metalness. Pronto. A primeira textura já foi finalizada e eu vou fazer isso para a textura que tem o cabo emborrachado. Pronto, o shader finalizado. Porém, existe um erro, entre aspas, que acontece quando você exporta uma mesh do Blender para o Substance Painter. O Blender calcula a direção das normais diferente do Substance Painter, e com isso pode acontecer desses pequenos artefatos na parte de trás do martelo. Mas aqui dentro do Blender é bem fácil de resolver. Para resolver é só adicionar um modificador chamado Triangulate e nas opções de Triangulate troque para Fixed Alternative.
E se mesmo assim alguns polígonos apresentarem esses artefatos, você pode triangular para outra direção manualmente, selecionando 2 vértices e dando um Connect Vertex Path. Antes de finalizar de fato, eu vou deixar ele na escala certa. O martelo tem mais ou menos 30 cm, então eu coloquei um box para servir de referência de tamanho, deixei ele com 30 cm e escalonei o martelo para caber dentro do box. E apliquei todas as transformações. Então nosso martelo ficou desse jeito, prontinho para pôr dentro da Unreal Engine e usar nos nossos jogos ou complementar nosso cenário. E se você curtiu o vídeo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no meu canal, será vídeo de modelagem de assets, personagens e desenvolvimento de jogos utilizando a Unreal Engine 5. Deixa aqui nos comentários se você quiser me ver modelando uma outra coisa ou sugestões de vídeos também. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, né?